Vamos lá. Lá vem a lua despontando atrás do monte, com sua luz cor de prata iluminando todo o chão. E da janela eu olho pro infinito, vejo tudo colorido, que saudades do sertão. E da janela eu olho pro infinito, vejo tudo colorido, que saudades do sertão. Mas se eu pudesse, voltaria lá no tempo, feito crianças correndo pelas ruas a brincar. Bolas de gude, soprar bolas de sabão, meninos de calça curta correndo de pés no chão. Mas se eu pudesse, voltaria lá no tempo, feito crianças correndo pelas ruas a brincar. Bolas de gude, soprar bolas de sabão, menino de calça curta correndo de pés no chão. Ai, lembrança do sertão. Isso é uma viola ou é um violão, meu filho? É violão que eu transformo em viola aqui. Ah, porque eu sou filha de músico e tinha um primo que tocava uma viola e achei que você estava tocando uma viola aí, viu? É porque eu uso essa peça aqui, o capotraste, ele muda o som aqui do violão. Brincadeiras à parte, vamos cantar. Vou te chamar a Lenita para tocar aí também, ó. Fia, se eu cantar no chuveiro, até a água para com medo. A água sobe, é ótimo. Amai os vossos inimigos como Jesus amou. Perdoai 70 vezes 7, ele ensinou. Amai primeiramente a vós antes de amar alguém. Fazei também a caridade sem olhar a quem. Jesus é o nosso modelo de amor e humildade. Ele é o pão da vida, caminho, verdade. Ele que a todos conduz com os exemplos seus. Ele é a estrada de luz que nos leva a Deus. Amai os vossos inimigos como Jesus amou. Perdoai 70 vezes 7, ele ensinou. Amai primeiramente a vós antes de amar alguém. Fazei também a caridade sem olhar a quem. Jesus é o nosso modelo de amor e humildade. Ele é o pão da vida, caminho, verdade. Ele que a todos conduz com os exemplos seus. Ele é a estrada de luz que nos leva a Deus. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra. E as horas vão passando tão depressa. E eu aqui, sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um
dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. Mais uma? Ando devagar, porque já tive pressa, e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz
de ser feliz. O palco é teu. Muito bem, Antônio, gratidão. Me remeteu ao sertão, me remeteu à vida, às experiências da vida. Boas lembranças. Enfim, às vezes não, mas, enfim, fazem parte do nosso crescimento, da nossa evolução. Que Jesus continue abençoando, viu? Eu lembro do meu tempo de pequeno, lá na Bahia. Pequeno, né? Tá certo. Aí, seu Elcio nos coloca essa paisagem linda, né? Nos remete todo esse sertão baiano aqui, né, gente? Pois é. Fique por aí que em alguns momentos do trabalho eu vou parar e vou lhe chamar, viu? Toca a campainha. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esse momento, a esse encontro, onde juntos estudamos as obras de Dona Amélia Rodrigues. Hoje nós estamos dando início ao estudo desse livro, que achei, viu, Marlice? Estamos dando início a esse livro, ao estudo dessa obra. E assim como todos os livros de Dona Amélia nos traz e nos remete muitas informações, toca a nossa alma acerca das histórias de Jesus. Então, todos e todas sejam muito bem-vindos. Que Jesus, os bons espíritos, eles continuem conosco, nos dando a sustentação necessária, nos inspirando para continuarmos a nossa jornada evolutiva, sempre buscando a nossa transformação interior. Temos a certeza que esses irmãos amigos, eles se fazem presente, não só agora, mas sempre, nos ajudando nessa nossa caminhada, para nos tornarmos criaturas melhores. Então, Sunaide, eu estou te vendo aqui pela primeira vez, se não é equívoco da minha... Já participou? Já. Então seja bem-vinda, viu? Já estive 2 vezes. Ah, Ju, Oi. ela é daquele grupo que você fez um estudo aos domingos, às 19 horas. Lembra? Do Eu vi pessoal de colocando Isso. e também. Você já facilitou também. Ok, seja bem-vinda, viu? Assim como todos. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse livro, o contexto histórico de quando ele surgiu. Nós vamos fazer algo bem, como eu diria, bem simples, mas assim, trazendo algumas informações que acredito que quem já leu o livro já tenha consciência do que Dona Amélia coloca nessa obra, mas é algo que nos chama muita atenção, porque, mais uma vez, em mais um livro, ela vem falando dos relatos do Mestre Jesus quando aqui esteve, e ela nos traz muitas informações, muitos detalhes que o Evangelho não nos apresenta. Então, o chamado é para sermos, nesse livro, o chamado é para sermos trigos, ou trigo de Deus, como nos convida essa obra. Então, Dona Amélia está nos convidando para sermos trigos de Deus. Então, o trigo, como um símbolo espiritual, ele representa a vida. O trigo representa a vida. O alimento espiritual da nossa alma também. E a transformação e também a frutificação. Então, são pontos que nós precisamos refletir sobre a simbologia, ou trazendo, ou fazendo uma simbologia desse livro com a nossa vida espiritual. Dona Amélia, ela começa a sua apresentação, ou falando sobre esse livro, nos dizendo que aqueles eram dias semelhantes a estes. Ela começa nos falando assim: o poder temporal
galopeava os gigantes, ou seja, os cavaleiros habilitados, das aflições desmedidas, submetendo povos e nações ao tentame, aos desejos das suas arbitrariedades. E ela continua nos dizendo que a criatura humana, despojada dos direitos legais, embora triunfasse, por um dia no fausto e na glória, noutro vencido pelas guerras cruentas e incessantes, passava a condição servil, valendo menos que um animal de carga. Quando eu li isso, eu fiquei assim, tremendo, né, com essa colocação que a Amélia Rodrigues, ela nos mostra nesse livro. Ou seja, as criaturas naquela época, nesse exato momento que o Cristo estava praticamente chegando o momento da sua crucificação, eles eram tratados como animais de carga, como animais de carga. Nós observamos a violência nos tempos atuais, no momento atual da nossa existência. Mas quando nós vamos estudar a história da humanidade, principalmente no início do cristianismo, nós vamos perceber, aprender e ver quão grande era o sofrimento e os maus tratos que o ser humano ele era levado. E a Amélia, ela deixa isso muito claro aqui no início dessa obra. Ela continua nos dizendo que os valores éticos desconsiderados estabeleciam o caos nos relacionamentos individuais e coletivos. O caos nos relacionamentos, facultando a endiodez, ou seja, a crueldade e a predominância do egoísmo, como bem os espíritos falaram para Kardec. O orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade, que favorecia o orgulho vil, conduzindo as criaturas sob terríveis inquietações. A terra era, então, uma imensa seara na qual o trigo se encontrava mirrado, vencido pelo escauracho, ou seja, pela grama daninha que envolvia toda a humanidade, e destruindo principalmente aqueles que estavam, digamos, do lado do Cristo, do lado do bem. Então, a Amélia Rodrigues, ela nos traz relatos muito duros, muito que toca a nossa alma acerca da vivência que a humanidade, ou o ser humano, teve naqueles tempos, naqueles momentos. E ela vai nos dizer que a fome, a doença, a viuvez e a orfandade desvalidas davam-se as mãos. Era muito constante, apesar de que, como ela vem nos dizer aqui também, no início dessa obra, hoje ainda permanece quase tudo assim. E de fato é. Hoje, nos dias atuais, nós ainda percebemos que a fome ainda assola boa parte da humanidade. As doenças estão aí também envolvendo praticamente todos nós. A viuvez sempre fez parte, vai continuar fazendo, e a orfandade também. E ela vem nos dizer, hoje ainda permanece quase tudo assim. Mudaram as épocas, nos diz Dona Amélia Rodrigues. Mudaram as épocas, aumentaram as populações e prossegue quase as mesmas causas da miséria, que é filha dileta do orgulho e da avareza de alguns poucos homens, como ocorria naqueles tempos. Alguns poucos homens, eu ainda fiquei pensando quando ela falou assim, né? Eu fiquei pensando, será que é
alguns poucos homens ou muitos homens que ainda estão envolvidos com a questão do egoísmo, da avareza, desses sentimentos mesquinhos e negativos que dificulta uma fraternidade maior, ou o exercício da caridade e da fraternidade, como bem ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo. E Amélia continua nos dizendo que foi nesta paisagem que Jesus veio apresentar a doutrina de amor, propondo uma nova ordem fundamentada na solidariedade fraterna. Na solidariedade fraterna. Então, nós observamos nesse relato, nessa pequena introdução que Dona Amélia nos apresenta nesse livro, que naquela época já existia todas as dificuldades que nós vivenciamos hoje, porém, com muito mais intensidade, ou talvez em uma paisagem diferente. Mas sempre existiu a dor, sempre existiu a fome, sempre existiu os desafios da vida. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós, homens que estamos habitando a Terra, como ela bem disse, ainda estamos muito envolvidos com o egoísmo, com o orgulho, com a avareza, com todos esses sentimentos que dificultam o desenvolvimento e a vivência da fraternidade, da caridade e principalmente do amor. Então, Dona Amélia, nós sabemos, é um espírito nobre, nós sabemos, que vem nos relatar em suas obras, inclusive nesta que nós estamos começando hoje, o seu estudo, fatos do Evangelho com profundidade principalmente emocional e com enfoque na vivência do Cristo, nas experiências que o Cristo veio trazer para todos nós, para a humanidade. No seu contexto histórico dessa obra, Amélia relata o período do cristianismo nascente, quando surgiu os ensinamentos do Cristo, quando o Cristo chegou trazendo esses ensinamentos, essas informações que até então não se ouvia falar. Então, foi também uma época de muitas perseguições, e nesse livro também vem nos relatar essa passagem. Ela vem falar sobre as dificuldades dos primeiros cristãos, a vivência direta dos ensinamentos de Jesus, e ela relata as dores e os dilemas que a humanidade viveu naquela época e também continua vivendo. Mas, como o livro ele foca muito num contexto daquela época, ela vem nos chamar a atenção para todas essas questões. Então, a Amélia nos fala sobre a realidade da época em que o povo vivia sobre o domínio de Roma. Ela fala sobre as injustiças sociais. Será que hoje, nos dias atuais, nós percebemos ou ainda percebemos injustiças sociais? Será que ainda existe injustiças sociais? E também ela vem nos falar sobre a intolerância religiosa nessa obra. Será que hoje, nos dias atuais, ainda existe intolerância religiosa? Ou nós já estamos respeitando a crença que o outro irmão comunga? Nós já superamos essa questão? Nós respeitamos quando o irmão fala que é de crença A, B ou C? Porque aqui ela vem nos trazer relatos sobre essas questões. Ela também vem falar que diante de todos esses desafios, nós devemos nos lembrar dos primeiros cristãos que possuíam uma fé viva,
uma grande coragem diante da dor. Uma grande coragem diante da dor. E um grande amor mesmo diante das perseguições. E quando nós vamos estudar, ler e refletir sobre a obra Paulo e Estevão, e também a obra 2000 anos, há 2000 anos, nós vamos ver com muita clareza, com muita profundidade, com muita veracidade, a questão da vivência dos primeiros cristãos. As dores, as perseguições, os desafios, mas também o grande amor que eles traziam em seus corações para levar ou sustentar a mensagem de Jesus. A coragem que aqueles homens, que aquelas mulheres tiveram de irem para a arena, para serem devorados pelos leões, para serem ateados fogo. Mas eles enfrentaram todos esses desafios, acreditando na sobrevivência da alma, acreditando no amor de Jesus, acreditando nesse porvir melhor. Por quê? Porque eles traziam uma fé viva e um amor ardente em seus corações para com a mensagem do Evangelho, para com o Cristo. É isso mesmo. Eles iam cantando e glorificando, né? E aí, Antônio, o que você nos apresenta sobre essa questão de vencer esses desafios através do amor que nós trazemos em nossos corações? Então vamos lá buscar Nova Jerusalém. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus.
muito bem, vai passar. Tudo vai passar. Então, os primeiros cristãos, eles viam o sofrimento como caminhos. Como caminhos. As perdas por sacrifícios e as renúncias, tudo era meio que levava a criatura à evolução. Eles acreditavam, assim como nós hoje, que estudamos a doutrina espírita, já desenvolvemos essa consciência. Então, o convite de Jesus para eles, e assim como para nós, se estende a todos, a todos. Esse convite se estende a todos. Que nós possamos viver o Evangelho do Cristo como esses irmãos, os primeiros cristãos, viveram, enfrentando todas as dores, todos os sacrifícios, todos os desafios, porque eles acreditavam no amor do Cristo. Então, fazendo uma simbologia do trigo de Deus, que é a proposta do livro de Dona Amélia Rodrigues, podemos pensar da seguinte forma: o trigo, ele passa por diversos processos, não é verdade? Por diversos processos. Ele é plantado, enterrado, e aparentemente nós podemos observar como se fosse uma morte ali para aquela semente. Quando ela é enterrada naquela terra, é como se ela tivesse morrido. Mas ele, de repente, ressurge. Ele cresce, ele nasce, ele cresce. Ele é colhido, ele é colhido. E, de repente, ele é o quê? Triturado. Ele é triturado. E se transforma no quê? Em alimento. Então, é tudo um processo. É tudo um processo, assim como na nossa vida, e principalmente na nossa vida espiritual. Podemos fazer esse paralelo, né, do processo que o trigo vive, e o processo de nós espíritos, ou seja, enterrar a semente do trigo é como se fosse as provas e os desafios que cada um de nós estamos passando, estamos vivendo. Quando o trigo ele cresce, é como se fosse a nossa evolução espiritual, tendo esse olhar para o nosso processo evolutivo. É como nós estivéssemos, e é assim que acontece, evoluindo espiritualmente. Quando o trigo ele é triturado, ele passa por esse processo de trituração, é como para nós acontecesse as nossas dores que vêm nos educar. Cada uma delas, sejam as dores físicas, como as dores morais, servem para a nossa educação, nosso crescimento espiritual. E quando o trigo ele se transforma, ele se torna, vira um pão, olhando para a nossa caminhada, o nosso processo evolutivo, é o servir ao próximo, é sermos úteis, é estarmos trabalhando, servindo na seara do Cristo. Então, meus irmãos, Deus, ele não nos chama para sermos apenas sementes. Não. Ele nos chama para sermos alimentos na vida de outras pessoas. Para sermos alimento na vida de outras pessoas. E para sermos alimento na vida de outras pessoas, como a Amélia Rodrigues nos chama a atenção, precisamos passar por esse processo. Assim como Cristo ele veio passar por esse processo, né, de dores para nos mostrar, digamos, o caminho da luz. Então, nós podemos nos perguntar, cada um de nós, no silêncio do nosso coração, eu tenho sido trigo ou eu tenho sido ou permanecido semente? Como é que eu me sinto? Eu tenho sido trigo ou eu tenho permanecido como semente adormecida? As minhas dores, as dores que nós passamos,
tem me transformado ou me endurecido? E eu confesso para vocês que em muitos momentos e em muitas situações eu me vejo um tanto quanto endurecida, precisando ser mais trabalhada ou lapidada para fazer a minha transformação. Porque tem muitas dores, muitas inquietações que têm me enrijecido, endurecido o meu coração. Podemos nos perguntar também, eu tenho sido, eu tenho servido ou apenas esperado ser servida ou ser servido? Como é que anda a minha vida diante dessas interrogações? Porque ser trigo de Deus é aceitar o convite da transformação, como nós observamos anteriormente. Mesmo quando no nosso caminho evolutivo, passamos pelas dores, pelos desafios, nós devemos trabalhar para fazermos a nossa transformação, assim como foi ou fizeram os primeiros cristãos. É confiar que nenhuma lágrima é inútil e que toda a energia sincera, ela floresce em vida eterna. Como é esse homem novo, Antônio, que surge e ressurge diante das dores, dos desafios da vida? Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei o homem velho, hoje vivo mais seguro. O tempo que em mim deixou as marcas de uma ilusão, só tinha orgulho e vaidade no coração. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava para mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava para mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei um homem velho, hoje vivo mais seguro. O convite da espiritualidade para todos nós, inclusive Dona Amélia Rodrigues, é para fazermos essa transformação em nossas vidas, nos tornarmos homens novos, novos, através da mudança, através da transformação íntima, da reforma que tanto falamos. E a doutrina espírita, ela vem nos propor muitas ferramentas, nos dá muitas oportunidades para que nós possamos fazer a nossa mudança interior. É claro que eu, por exemplo, e vou falar por mim, ainda encontro muitas dificuldades para fazer isso, mas nós sabemos, e se formos olhar para trás, vamos perceber que, diante dessa nossa caminhada evolutiva, principalmente, desde quando nós adquirimos o conhecimento dos ensinamentos espíritas, tem nos ajudado bastante a fazer a nossa mudança, a nos tornarmos homens
e mulheres melhores do que fomos, do que já fizemos na nossa vida, na nossa existência. Então, o trabalho ele deve ser constante. Não é um trabalho simples, não é essa mudança, essa transformação para nos tornarmos trigos de Deus, não vai acontecer de um momento para o outro, de uma hora para outra, não. É um trabalho constante. Dona Amélia também vem nos falar aqui, vive-se a hora da grande transição, e as sombras que se adensam logo mais serão diluídas pelo sol do novo tempo. O trigal estua na gleba terrestre, mas pouco é o trigo de Deus. O trigal está aí, mas pouco é o trigo de Deus. Então, o que eu preciso fazer em mim, no meu íntimo, para me tornar um trigo de Deus? E está aberto aí ao bate-papo, ao diálogo, e se alguém desejar, pode ficar à vontade para fazer algum comentário sobre a proposta de Amélia Rodrigues nesse livro e principalmente no título dele, que nos convida a nos tornarmos, sermos trigos ou trigo de Deus. O que é que eu preciso fazer, Luiz, para me tornar um trigo de Deus? Olha que Elcio acabou de responder lá. Eu não estou com acesso ao chat. Se alguém puder ler, eu agradeço. É Marlice que tem que responder, a pergunta foi para ela. A gente quer ouvir você. Eu não vou lhe dizer nada hoje. Domingo eu faço. Não, mas eu vou. Não, domingo você já vai começar me abraçando. Esse já é o primeiro encontro. Não, Ju, é o que a gente ouve o tempo todo. Essa transformação de dentro para fora. Mas a gente carrega uma preguiça muito grande. Eu vou colocar assim, para não ser tão dura, né? Uma falta de vontade muito grande, querendo permanecer na zona de conforto, na síndrome ainda de Gabriela. Eu nasci assim e você sempre assim. Esquece que nós somos reencarnacionistas, que nós estamos aqui para evoluir. Se não, a palavra evoluir dói muito, para ir fazendo as mudanças, começando das pequenas até as grandes. Eu não vou começar por aquilo que dói mais, eu vou começar por aquilo que dói menos, para que seja verdadeira a coisa em mim. Eu acho que assim a gente consegue. Até reconhecer em nós o egoísmo, reconhecer em nós a vaidade, a prepotência, o eu quero segurar tudo na casa espírita ou dentro da minha casa, na minha própria casa, e começar a soltar. Aí, abrir mão. Sabe por quê? Levamos daqui virtudes, sentimentos. Chegamos nus e só iremos vestidos se alguém tiver a misericórdia de colocar uma roupa sobre nós. Senão, iremos no saco preto, exatamente como nós sairmos, como nós chegamos. Só que com uma bagagem muito maior e ainda, muitas vezes, revoltadas. Porque Deus não fez comigo o que eu queria. Aí a pergunta é, e eu fiz o que eu me propus a fazer antes de reencarnar? Né, quando foi a misericórdia divina, disse, tu vai fazer isso e isso, vai reencarnar na Bahia, vai estar lá na cidade de Amélia Rodrigues, vai ter uma casa espírita, e o que é que eu estou fazendo com tudo isso? Pronto, Lenita. Domingo Lenita, a gente se encontra. Quando a gente escuta, Lenita, a pergunta, né? Reflete sobre a pergunta. Tenho sido trigo ou tenho permanecido como semente? O que você nos fala a respeito dessa questão? Hoje, eu acredito que todo dia a gente pode ser um trigo novo. Né? Quando a gente se dispõe em ser pessoas melhores, né? Em ser o alimento, como você falou. Esse alimento, como é que eu posso ser alimento do Cristo? Como é que eu posso ser esse trigo?
acolhendo, respeitando, tendo tolerância para com o outro. Todas as vezes que a gente se dispõe, como o Marli falou, de abrir o coração, deixar de lado as mágoas, as intrigas, principalmente dentro das nossas casas, né? A gente que está trabalhando com a caravana aqui, baiana, tem ouvido esse tema muito, que é espírita unir-vos. Então, falta essa união entre a gente. Quando a gente fala, a gente não é um movimento espírita, entre o ser humano. Quando a gente percebe essa guerra destruindo pessoas, dói demais dentro do nosso eu, entender que isso é por uma única questão, o poder, o orgulho, a vaidade. E como você falou, Marlice, vamos desencarnar essas pessoas também. Agora, imagine como será esses espíritos. Então, é necessário que todo dia faça dentro de nós essa autoavaliação. Claro que eu tenho ainda os meus orgulhos, as minhas vaidades, mas se eu pontuar, como o Santo Agostinho fala, né? Faz um diário e vai grifando o que é que eu posso ser melhor hoje. A gente vai trabalhando todo dia, porque esse trigo todo dia pode ser transformado, né? Eu penso dessa maneira, minha amiga. Gratidão, Lenita. E aí, essa outra pergunta também para a nossa reflexão, e alguém pode, quem desejar, pode fazer o comentário. Minhas dores têm me transformado ou me endurecido? Se tem me endurecido, eu tenho percebido, e quais são os meios que eu devo buscar, que está no meu alcance, para fazer essa transformação, e não esse endurecimento. Alguém quer comentar? Eu tenho pensado muito, no momento que eu percebo que está me endurecendo. Só que eu ainda não achei a receita para passar para ninguém. Se alguém achar, é bom passar para mim. Isso aí vai depender da forma que eu passo por esse momento de dores, de sofrimento, de angústia, da minha aceitação, da minha resignação. Se eu me revolto com qualquer problema, qualquer dor, eu estou dificultando a minha prova, a minha passagem, a minha evolução. Porque as dores são lições para nós. Os sofrimentos são exemplos para que a gente possa mudar. Se eu estou passando por uma dificuldade, qualquer que seja, eu tenho que prestar atenção por quê, qual o motivo daquela dificuldade que eu estou passando. Para buscar, então, sair dela de forma consciente, cabeça erguida. Não me revoltar contra ninguém, contra Deus, porque nada disso vai resolver. Mas se eu aceito a dificuldade, né, com uma certa resignação, eu estou realmente conseguindo passar pelas provas. Eu vou sair do outro lado vitorioso. Então, nada de revolta, nada de blasfemar contra Deus. Ah, fulano de tal que é culpado, está passando por não, a culpa é toda minha. Se eu plantei, eu vou colher. Então, todo plantio que eu faço, não é meu pai, minha mãe, meus filhos vão colher, sou eu mesmo. Então, tudo aquilo que vem em minha direção é para mim, não é para o outro. Meu vizinho vai colher o fruto, a semente que eu plantei. Então, nós temos que conscientizar disso e passar pela dificuldade consciente. Não, eu estou passando por isso porque eu preciso de crescer. A minha forma de evoluir é dessa forma aqui. Cada um tem uma forma de evolução. Caminhos são diferentes, mas o final dele é um só, em direção à luz. Às vezes eu vou seguindo por uma estrada mais fácil, né? Achando que ali eu vou chegar naquele objetivo, mas o verdadeiro caminho é aquele que me traz dificuldade. As facilidades só dificultam a minha evolução. Sim, senhor Antônio. Tudo depende da forma como nós olhamos a dificuldade. Se nós a olharmos como um desafio e se procurarmos superá-lo, é mais fácil que olhar como uma dificuldade, olhar como um problema. Gratidão, Maria. Elcio, você me remeteu à Casa do Sertão. Eu estava lembrando do comentário da amiga que falou antes, que a paisagem estava remetendo ao sertão.
Aí eu Aham. busquei aqui uma casinha que realmente representa isso. Local Bem, bem árido, não Eu é? me bem vi lá isso na casa dos mesmo. meus avós, viu, seu Elcio? Lá quando eu era Hoje não. menininha. Só faltou a roça de mandioca do lado, mas eu acho que tem um verde lá atrás que deve ser. Vou fechar a imagem que fica melhor. Essa foto aí lá de onde eu Olha, morava, deu no até interior. vontade de comer uma mandioquinha com manteiga. Mandioca aqui é mais cara que carne. Olha, você tirou essa foto lá de onde eu morava, no interior da Bahia, na roça. Tá vendo aí? Voltando ao tema, essa parte da dor, o sofrimento, realmente é muito importante e nós precisamos ter cada vez mais um entendimento maior sobre isso. Nós que já estamos na doutrina espírita, devemos, por conseguinte, compreender que a dor, na realidade, é um remédio que é aplicado ainda à nossa inferioridade moral, diante do que já praticamos e hoje estamos entendendo que devemos seguir um outro caminho. Por conta disso, quando a Juscelia fez aí o questionamento, aproveitei aqui, peguei uma parte do livro Loucura e Obsessão, que é Bezerra de Menezes falando, no livro de Manuel Filomeno de Miranda, onde ele diz o seguinte: há, por conseguinte, duas fases bem distintas na evolução humana, a que se caracteriza pela preponderância de sentimentos materiais e a que se caracteriza pela ausência de tais sentimentos, ou a que consiste no desprezo da lei divina, e o que consiste na submissão a esta lei. Enquanto não passarmos da primeira, desprezo da lei, progredimos, mas sofrendo. Porque enquanto houver no espírito um mau sentimento, tem ele de arrancá-lo por dolorosa operação, visto que o antídoto do mal é a dor. Então, a dor é ainda um freio para as nossas ações e relembrar que as leis divinas estão em nossa consciência, a cada um segundo suas obras, que é como, inclusive, Bezerra continua dizendo, é a grande lei da evolução espiritual, da qual resulta que, assim como somos livres de praticar o bem ou o mal, somos, por isso mesmo, os que nos julgamos incursos merecedores de penas ou recompensas, segundo a lei da justiça eterna. Gratidão, Elcio, pela colaboração também. Estamos chegando no final da nossa apresentação de hoje, do nosso trabalho. Eu vou pedir aos irmãos que fechem os olhos por um instante, enquanto eu leio esse poema. E eu gostaria que cada um de nós sentisse na alma, no coração, cada palavra do poema. Então, ele tem como título Trigo de Deus. Senhor, eu não queria ser triturado ou triturado, nem lançado ao chão da dor. Eu queria permanecer inteiro, seguro, intocado. Mas tu me chamastes trigo, e o trigo, Pai, não escolhe o caminho fácil. Ele se entrega à terra escura, aceita o silêncio, rompe a própria casca e morre para viver em ti. Quantas vezes chorei, sem entender o porquê das lutas, sem compreender o peso das provas, sem aceitar o partir, o perder, o recomeçar. Mas hoje, a alma começa a entender. Era o teu amor me moldando, era a tua luz me preparando, era a tua mão me transformando em pão. Senhor, se ainda me falta coragem, sustenta-me. Se ainda resisto, ensina-me a confiar. E se a dor me visitar outra vez,
que eu não fuja. Que eu lembre o trigo que se doa, alimenta vidas. E eu quero, meu Deus, mesmo em lágrimas, ser sustento, ser esperança, ser amor na vida de alguém. Faz de mim teu trigo, trigo de Deus. Muita paz para todos nós. Que poema lindo, Ju.